Quando aconteceu o golpe militar, toda a imprensa brasileira pode ser considerada como tendo grande participação na deposição do João Goulart. E juntamente com o golpe também surgiu a mídia de esquerda, que era contra a ditadura militar. E o primeiro jornal a surgir contra a ditadura foi o Correio da Manhã, que formou uma oposição liberal contra o regime. No Correio da Manhã também surgiu o Pasquim, que foi o jornal mais importante contra a ditadura militar, que ele surgiu em 69, idealizado pelo cartunista Jaguar e pelos jornalistas Tássio de Castro e Sérgio Cabral. E inicialmente a publicação tratava de comportamentos, sexo, drogas, feminismo e outras coisas, e foi se tornando cada vez mais politizada à medida que a repressão do governo aumentava sobre a imprensa, tendo no final, assim, quando a publicação atingiu seu auge, ela representava toda a indignação da população brasileira perante o governo. Aí, em novembro de 1970, quase toda a redação foi presa, porque eles publicaram uma sátira ao quadro de Dom Pedro, As Margens do Ipiranga, só que os dizeres da sátira era Eu Quero Mocotó, que vinham de uma música cantada por Wilson Simonal. E daí, com isso, o governo militar esperava que a publicação saísse, o povo brasileiro esquecesse da publicação, só que o jornal continuou porque Milor Fernandes, que não foi preso, junto com o apoio de Chico Buarque, Antônio Calado e outros grandes nomes, continuou a publicar o jornal. Aí, em 80, as prisões continuaram e o governo começou a fazer ameaças de bomba às bancas que publicassem o jornal, fazendo com que assim, ele começasse a sair de cena, assim, porque as pessoas tinham medo de publicar ele. O jornal sobreviveu à abertura política em 1985, só que depois de alguns anos ele foi sendo esquecido. A última publicação do Pasquim saiu em 11 de novembro de 1991. A Rede Globo. Como todo mundo sabe, a Rede Globo foi a grande apoiadora do regime militar, porque ela surgiu nessa época por causa de um acordo de uma empresa americana, Time Life, que botou muito dinheiro na Rede Globo e pelos acordos da época isso não poderia acontecer. Só que o governo fez uma CPI e legalizou o contrato, só que sendo assim a Rede Globo também era meio que pertencia ao governo, até porque se ela não apoiasse o governo, ela ia acabar caindo como as outras empresas que foram contra e acabaram sendo fechadas e seus jornalistas mortos ou postos para fora do país. Aí, com todo o dinheiro investido pela Time Life, em 5 anos a Rede Globo dominou a TV brasileira, colocando em segundo plano a TV Excelsior, que era até então a principal, e essa TV também ela era contra o governo, então o governo queria que ela saísse. Aí, o Jornal Nacional, que foi o programa de maior audiência na época, surgiu no mesmo ano em que a repressão da ditadura aumentou, em 69. E que também foi o ano que foi criado o Ministério das Comunicações. Para a ditadura, o que interessava era a integração nacional, ou seja, que só passassem as notícias que por eles escolhiam. O Jornal Nacional ganhou o período de porta-voz da ditadura por causa de uma declaração do então presidente Médici, que ele dizia assim: sinto-me feliz todas as noites quando ligo a TV para ver o jornal, enquanto as notícias dão conta de greves, agitações, atentados e conflitos em várias partes do mundo, o Brasil marcha em paz rumo ao desenvolvimento. É como se eu tomasse um tranquilizante após um dia de trabalho, o que era uma coisa muito irônica a se dizer, contando todas as confusões que aconteciam no país, as greves e tal, mas que a Rede Globo não mostrava para fingir que tudo era bonito. A Folha de São Paulo. Inicialmente, depois do golpe, o jornal apoiou a ditadura militar e o governo de Geisel. Uma publicação em 22 de setembro de 71 definiu o regime com as seguintes palavras: um governo sério, responsável, respeitável e com indiscutível apoio popular está levando o Brasil pelos seguros caminhos de desenvolvimento com justiça social. Realidade que nenhum brasileiro lúcido pode negar e que o mundo todo reconhece e proclama, o que era muito irônico também, a mesma coisa que a Rede Globo tinha sido falado pelo Médici. E daí essa atitude levou grupos esquerdistas a atacarem e incendiarem os veículos que distribuíam o jornal. E em meados da década de 70, o jornal começou a defender a volta da democracia no Brasil, dando espaço tanto para declarações de militares quanto de políticos da oposição. Aí, com uma redação renovada e engajada, mudou a linha do jornal, tornando o primeiro jornal brasileiro a apoiar a luta pelas eleições diretas e cobrindo a campanha
diretas já.